Queria que você apresentasse ao Senhor agora a sua vida, você curvasse a sua cabeça, fechasse os teus olhos e que você pedisse para que Deus falasse ao teu coração, dentro das tuas necessidades, dentro dos teus anseios, dentro daquilo que você precisa. Apresenta a tua vida no altar do Senhor em nome de Jesus. Pai, é com muito temor e tremor que nós estamos aqui para ouvir a tua voz, Pai. É com muito respeito, com muito amor, porque sabemos que o Senhor tem grandes coisas para fazer em nossas vidas e falar conosco, e que essa mensagem possa ser uma mensagem de vida, de esperança, uma mensagem de transformação, uma mensagem, Pai, que venha mudar as nossas vidas, mudar o decorrer do nosso ano, Pai, em nome de Jesus, mas mais que tudo mudar, Pai, a nossa intimidade contigo, Pai, que nós possamos dia após dia te conhecer mais e mais e sermos aperfeiçoados em Cristo Jesus, porque é em Ti, é tudo para Ti, Pai. Venha ser conosco, guarda, nos livra de todo mal, acampa Teus anjos ao nosso redor, em nome de Jesus, amém, amém. Ontem, um feriado, choveu e a gente foi ao cinema ontem, eu e minha esposa decidimos ir ao cinema. E foi interessante porque a gente foi ver um filme que é uma trilogia, então a gente viu, eu tenho uma sobrinha adolescente, e ela falou se a gente conhecia Maze Runner, aí eu falei, não. Aí, sexta-feira passada, eu estava em casa, eu tive um problema de coluna, eu travei minha coluna, fiquei todo travado, e aí eu estava em casa com a minha esposa e a gente decidiu assistir a trilogia. Tinha que assistir os 2 episódios primeiros para poder ir no cinema para ver o terceiro. E assim a gente assistiu. E ontem eu estava para sair, para buscar a Pri, para a gente depois ir para o cinema, e foi quando o pastor, né, meu pai falou, você prega amanhã? E eu falei, amém, estamos aí, vamos pregar. E aí o seu coração já vai, né? Você vai assistir um filme já pensando no culto de amanhã, entendeu? Você já vive o que vai acontecer amanhã. E a história interessante, que é de um rapaz que decide salvar, ele é o cara, ele é o salvador do mundo, ele é o bambambam de tudo. E eu comecei a assemelhar ele a Jesus, cara. E eu acho interessante porque nas nossas vidas, todos os acontecimentos, os fatos, as histórias, tudo a gente procura ver quem vai salvar quem. Todas as histórias estão permeadas sobre quem vai dar a sua vida por alguém. Se você assistir um filme, todo filme tem o bonzão que vai lá e ele mata todo mundo, ele destrói uma cidade para salvar a vida da mocinha. Mas ele acaba com Nova York, mas ele salva a vida daquela princesa que ele tem que salvar. E assim, isso me assemelha muito a Jesus, cara. Porque um dia o homem rompeu com Deus. Sabe, o homem tinha livre acesso ao Pai. O homem tinha livre acesso a Deus ali. Cara, você já pensou que... Eu vi uma frase que falou assim, que Deus não respeitou nem a lua de mel de Adão e Eva. Que ele criou Eva e já logo na sequência ele estava lá no jardim falando com eles, entendeu? Você já pensou nisso, cara? Tipo, Deus todos os dias vindo falar contigo, vindo ter um relacionamento contigo. Mas Adão e Eva, eles buscaram a sabedoria humana. E aí, cara, estamos vivendo, né? Toda vez que aparece o arco-íris no céu, a gente lembra de Noé, que é a aliança de Deus, que ele nunca mais destruiria com água a humanidade. A gente vê que a nossa humanidade caminha de mal a pior, mas a gente sabe que a aliança dele é real. Ele fez um dia uma aliança conosco. E sabemos que tudo está caminhando para a volta de Jesus. Os fatos comprovam que ele vai voltar. Hoje, não sei. Amanhã, cara, também não sei. Não sei se vai demorar também. Eu não sei, mas eu sei que ele vai voltar. E ele vai vir buscar os seus. E o tema hoje que eu coloquei, assim, que veio no meu coração é hora de voltar. E aí, essa mensagem veio ao meu coração, é hora de voltar. E eu estava meditando na palavra, meditando num livro, falando sobre Jesus. E eu queria ler 4 textos para
vamos dizer assim, permear a nossa história principal. Provérbios 3:3 diz assim, eu vou lendo porque eu anotei tudo aqui, está mais rápido. Não permita que a bondade e a lealdade o abandone. Prende-as ao redor do pescoço e escreve-as no fundo do coração. Não permita que a lealdade e a bondade se apartem de você, te abandone. Prende-as ao redor do pescoço e escreve no fundo do coração. Coração é o nosso centro nervoso, cara. Jesus fala que o que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai, porque o que sai provém do coração. Coração é onde está o controle de tudo. Se o teu coração está alegre, você está alegre. Se o seu coração está triste, você está triste. Se o seu coração está enfermo, você está enfermo. Tudo parte do coração, cara. E aqui ele está falando assim, está no seu coração a lealdade e a bondade. Em Ezequiel 36, versículos 26 e 27, diz assim, e eu lhes darei um novo coração, e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei o seu coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito, para que sigam meus decretos, e tenham o cuidado de obedecer aos meus estatutos. Ele vai tirar o nosso coração humano, e ele colocaria o coração dele. Já imaginou que a palavra de Deus diz que o coração do homem ele é enganoso? Mas ele é enganoso enquanto ele não tem Cristo. Ele é enganoso enquanto a verdade não passa a habitar. Mas a partir do momento que você entrega o seu coração a Jesus, que você permite que Ele entre, que Ele tenha um relacionamento contigo, ali saem as virtudes da sua vida. Porém, você precisa observar o que está no seu coração. O que você tem deixado habitar no seu coração? Quais os seus sentimentos que têm permeado o seu coração? Sentimentos de tristeza, sentimentos de dor. A palavra de Deus diz que o fardo do Senhor era leve, que era para a gente entregar para Ele o que está nos incomodando, o que está nos sobrecarregando. Essa semana eu passei um momento triste comigo mesmo, e eu ajoelhei em casa e eu falei, Pai, o Senhor disse que teu fardo era leve, mas está pesado esse fardo para mim. E ali eu entreguei, cara, eu entreguei minha vida para o Senhor, e falei, Pai, toma o meu coração, toma a minha vida, toma esse fardo não é meu, esse fardo é teu, Pai. O Senhor prometeu na tua palavra que eu não ia viver isso, o Senhor prometeu que eu ia viver uma vida abundante, uma vida leve, uma vida tranquila, e ali eu entreguei para o Senhor. E eu quero perguntar para você, como que está o teu coração hoje? O que está permeando o teu coração aí, o que está pesando? 2 Coríntios 5,17 diz assim, nós já estamos agora no Novo Testamento, e diz assim, logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação, a velha vida acabou, e uma nova vida teve início. A palavra de Deus aqui em 2 Coríntios, Paulo está alertando os coríntios e dizendo, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo é nova criatura. E a gente tem buscado isso em casa, sabe? Buscado viver os propósitos do Senhor para cada dia. A gente tem buscado entregar. E foi muito interessante porque ontem estava chovendo muito. E a gente tinha uma sessão de fotos hoje, eu, a Pri e o Tiago. E a gente tem ensinado o Tiago a orar, sabe? E pedir. E a gente pede para Deus. Mas não simplesmente pedir. A gente tem ensinado o Tiago a falar, Deus, se é da tua vontade, esse é o plano do nosso coração. A gente foi viajar na primeira semana de janeiro, e também a gente saiu daqui embaixo de chuva, e o que ele mais queria era ir na piscina. E aí a gente saiu segunda chovendo, terça a gente acordou, tal, e aí na segunda na estrada ele estava, aí a gente olhando a previsão, e a previsão no celular era tipo chuva a semana toda, e eu falava, meu, azedou, a gente veio na pior época viajar, não vai dar certo.
E aí o Tiago orou, e ele falou assim: Deus, transforma a chuva em sol, se for da tua vontade. E aí, na terça-feira o tempo firmou, na quarta ficou um tempo bom, a gente pôde aproveitar, aproveitamos tanto que na quinta ele ficou doente. Então, assim, mas a experiência dele, esses dias ele estava na casa da minha sogra, ele e o Pedro, o primo, e a televisão lá estava ruim. E aí eles ajoelharam e oraram pela televisão, que a televisão da vovó volte a funcionar, porque senão eles estavam sem desenho. E aí a televisão voltou a funcionar e eles, caramba, que legal e tal. E aí eu estava falando, a gente tinha um ensaio hoje de fotos e assim, nosso coração já estava programado, a gente já tinha se preparado, já tinha feito um monte de coisa para ter essas fotos. E a moça que ia tirar foto com a gente falou: se amanhã estiver chovendo não dá para fazer. E aí eu falei: tá bom, vai dar para fazer, eu tenho que pregar mesmo, já tenho mais um tempinho para estudar, né, e tal. Mas a gente tinha programado. E aí à noite, onde a gente foi deitar, eu peguei a mão da Pri e falei: vamos orar. E eu falei: pai, o plano do meu coração e da Pri é que amanhã a gente tire foto. A gente planejou tudo, a gente fez tudo, a gente se preparou, a gente comprou, eu comprei uma camiseta, ela preparou o cabelo, a gente fez tudo para tirar foto. Agora, se for da tua vontade, firma o tempo para nós. Agora, também se não for, se estiver chovendo, a gente vai entender que o Senhor tem o melhor para nós, o Senhor está nos livrando de alguma coisa. E aí a gente foi dormir. E aí quando eu acordei, eu acordei já mais tarde hoje, aí ela me acordou e a primeira coisa que eu falei para ela: está chovendo? Aí ela falou: não está chovendo, está mais ou menos e tal, não sei o quê. Mas aí Deus abençoou e a gente conseguiu fazer as fotos. Mas o que eu acho mais interessante, que eu queria deixar hoje para o seu coração, é que você apresente ao Senhor os teus planos, os teus sonhos, os teus projetos, do maior, cara, que seja para você, ou o menorzinho, cara, a questão do tempo, que é uma coisa besta, cara, que eu podia tirar foto qualquer dia, mas Deus conhecia o meu coração, Deus conhecia, Ele sabia, e se não for da vontade de Deus, não vai ser, cara, e que a gente possa ter entendimento de que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável a Ele, e não a nós. Muitas vezes as pessoas confundem falando: não, Deus não vai fazer isso comigo porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável e Ele não vai fazer isso comigo. Aí eu opa, peraí, ela é boa, perfeita e agradável a Ele. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Quando você entrega a sua vida, quando você deixa no altar do Senhor, quando você busca entender, cara, você vive uma vida mais leve, você vive uma vida de milagres, de bênçãos, uma vida de maravilhas. A gente terminou o ano de 2017 como um ano de maravilhas, e aí um irmão falou assim: maravilha é terminar o ano, e com Deus, porque tem muita gente que não terminou o ano, porque muitas pessoas acham que maravilha é ter, é poder, é que eu consegui, que maravilha, eu tenho. Não, maravilha é você chegar aqui, cara, maravilha é você estar vivo, sabe, maravilha é você acordar todo dia de manhã e falar: Deus, obrigado, porque as tuas misericórdias se renovaram sobre a minha vida, porque se não fosse a misericórdia do Senhor, você já era, velho. A palavra de Deus diz que a misericórdia dEle é que se renova toda manhã sobre nós. Se não fosse a misericórdia do Senhor, Ele acabava comigo. Se fosse para Ele tomar o que é dEle, o fôlego da vida é dEle. Mas se Ele te deu vida, se Ele te deu saúde, se você está em pé, cara, é porque Ele tem um propósito na sua vida. Ele tem algo a fazer em você e através de você. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer todo dia de manhã é louvar a Deus. Deus, obrigado pelas tuas misericórdias que se renovaram sobre a minha vida. Em Gálatas 4:19, versículo, parte B do versículo, diz assim o final: até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Aqui Paulo está falando aos Gálatas e está falando: meus filhos queridos, sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto por sua causa, e elas continuarão, mas o que eu queria destacar é: até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Cara, ter Cristo na nossa vida não é uma religião, não é vir à igreja, não é, cara, tipo, não é orar, tipo,
tipo aquilo, aquelas orações repetidas. Cara, não é isso, cara. Cristo, Ele habita em nós. Ele é vida. Ele é vida. E aí Marcos 2, é um texto que eu queria ler, 2, versículo 13. Jesus está ali passando pelo Mar da Galileia, na região da Galileia. Eu tive o privilégio de estar ali no final do ano passado, uma região grande, e Jesus está ali passeando entre as aldeias, e diz assim, em seguida, versículo 13, Jesus saiu outra vez para a beira do mar, e ensinou as multidões que vinham até ele. Achei interessante esse finalzinho que diz, ele ensinou as multidões que vinham até ele. A palavra de Deus em Apocalipse diz que ele está à porta e bate, e se você abrir a porta, ele entrará, e ele ceará com você, e você com ele. Cara, o que eu acho mais interessante do relacionamento com o Pai, é que ele não é um relacionamento invasivo, ele não é um relacionamento com o pé na porta, sabe, Jesus se relacionava aqui com as pessoas que vinham até ele, ele quer que você vá até ele, ele quer que você entregue o teu coração. Você fala, já aceitei Jesus e tal. A questão não é só aceitar Jesus, cara. A questão é todo dia você ir a Cristo, ir buscar ao Pai, ir a Ele, para Ele poder te ensinar, para Ele poder ser luz para você, para Ele poder fazer com que você resplandeça a glória dEle. Sabe, eu acho interessante, eu vi uma frase de um menino na internet, e ele falava assim, que luz no meio de luz é só mais uma luz, mas a luz ela só vai fazer efeito quando ela estiver nas trevas. Sabe, quando a gente vai lá na 15, quando a gente faz os evangelismos, ou quando você está na casa dos seus parentes que não são cristãos, é ali que você tem que resplandecer a glória de Deus, é ali que você vai fazer a diferença como luz, mas você precisa buscar ao Senhor, para que Ele possa aparecer. É interessante porque quando você começa a falar de Cristo, você começa a falar coisas, a dar textos e tal, e você fala, tudo isso estava dentro de mim, e como que é isso? Mas para isso fluir, cara, você precisa ter um relacionamento com Cristo. Nas últimas vezes que eu tenho pregado, todas as mensagens Deus tem falado isso comigo, relacionamento comigo. E aí o texto aqui continua, no versículo 14, diz assim, enquanto caminhava por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde coletavam impostos. Ele viu Levi sentado no lugar dos pecadores, coletores de impostos. E ele disse, siga-me. Disse-lhe Jesus. E Levi se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Levi, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e outros pecadores, pois eram muitos os que o seguiam. Cara, Jesus, eu queria dar uma pausa aqui, a gente já continua. Eu acho interessante também na palavra, porque tudo na palavra de Deus, ela tem um sentido, um significado, as palavras que estão aí não estão por acaso, os nomes, todos os nomes, eram, tipo assim, eles tinham um significado, tá ligado? Tipo, tinha um motivo daquele nome, os pais escolhiam por causa daquele significado, e eu vejo que Jesus, ele chamava as pessoas, não simplesmente porque ela era bonita e tal, mas porque ele tinha algo a tratar. E Levi significa unido, ligado, vinculado. Então ele chamou aquele que era unido, que era vinculado, que era ligado, que era filho daquele que lidera. Alfeu diz, aquele que lidera ou mudança. Tem dois tipos de significado, aquele que lidera e mudança. Então eles falam assim que Alfeu é o que é capaz de exercer mudança. Então Levi era filho do cara que era capaz de exercer mudança. Então Levi, ele não era simplesmente uma pessoa comum, ele era aquele que era unido, que era ligado, que era vinculado, e aquele que ia fazer um elo entre a mudança daquela geração, daquele povo, e Jesus tinha uma razão de estar na casa de Levi, e ele volta para a casa de Levi à noite, cercado de cobradores de impostos
e de outros pecadores. Cobradores de impostos são os pecadores declarados e rejeitados pelos judeus. Qualquer que fosse classificado como um cobrador de imposto seria a pior classificação da época. E aí esses e outros pecadores normalmente eram prostitutas que estavam seguindo Jesus. E cara, tipo, era a pior raça da sociedade, sabe? O lixo da sociedade que seguia Jesus. Mas, cara, eram as pessoas que tinham fome e sede. Você tem tido fome e sede do Senhor? E aí o texto continua dizendo assim, versículo 16, quando alguns fariseus, mestres da lei, viram Jesus comer com os cobradores de impostos e outros pecadores, perguntaram a seus discípulos, por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Cara, fariseus e mestres da lei eram os caras que se achavam os entendidos, eram aqueles caras que liam e que rotinamente, assim, eles estavam estudando a palavra, e lendo, e será que eles não conheciam, eles liam o Antigo Testamento, eles têm uma veneração pelo cara que eu acho que foi o cara que fez, assim, vamos dizer assim, na classificação humana, um dos piores pecados, mas que era o cara segundo o coração de Deus, que foi Davi. Cara, eles conheciam a história de Davi, eles conheciam a história de Moisés, eles conheciam a história de vários personagens que hoje nós também conhecemos. E eu acho interessante como Jesus, como Deus, Ele é carinhoso conosco, de trazer na palavra dEle exemplos de pessoas, porque são pessoas comuns, como eu, como você, como propensas a pecados, a erros, mas ele traz a relação de intimidade, de humilhação, de arrependimento. Sabe, Saul foi o rei de Israel, e Saul, o que ele fez? Ele foi lá e fez um sacrifício, porque o profeta estava demorando muito. Ele, na boa intenção de Saul, ele fez uma coisa boa. Ele estava, o profeta está demorando, a gente vai perder a guerra, vou dar uma agilizada aqui no processo. Mas ele não era ungido do Senhor para aquilo. E ali ele perde a unção dele. Mas eu tenho certeza que se Saul se humilhasse ali, falasse, Deus, errei, me perdoa, sobre ele viria misericórdia. Mas Saul, ele endurece o coração e fala, não, eu tô aí. Aí Davi, cara, ele adultera com uma mulher, e além de adulterar, ele manda matar o marido dela, ele manda, já pensou, tu carregar a tua carta de morte? Ele deu o bagulho, a sentença do cara na mão dele, e falou, leva isso aqui. Aí o cara levou, e falou assim, quando tiver todo mundo chegando, sai todo mundo fora, e deixa o cara lá para ele morrer. Cara, Davi assassinou, cara. E aí o profeta vem e entrega o pecado dele, assim como o sacerdote também falou e tal. E qual que é a postura de Davi? Deus, eu errei, eu pequei, tem misericórdia de mim. Deus, eu sou o pior dos humanos, tem misericórdia de mim. E sobre Davi vem a misericórdia do Senhor. Cara, conosco não é diferente, sabe, muitas vezes a gente toma algumas atitudes que a gente sente no nosso espírito, sabe, você sente que, eu errei. Cara, quando você vê que você errou, ou hoje, se você está afastado dos caminhos do Senhor, e Deus está falando contigo, hoje é dia de voltar, cara, não endureça o teu coração, cara, não endurece o teu coração não, apresenta ao Senhor, fala para Ele, Pai, tem misericórdia de mim. Aqui Jesus estava sendo contestado através dos fariseus e mestres da lei. Cara, que a gente nunca se sinta um mestre da lei, sabe, que a gente conheça a palavra, que a gente estude a palavra, não para condenar o outro, mas sim para a gente amar o próximo,
Sabe, a palavra de Deus, ela está aqui para a gente estudar, para a gente conhecer, para a gente se aprofundar, para Cristo entrar em nós, assim como a gente leu em Coríntios, né? Que Ele venha e transforme tudo. Em Gálatas, que diz que até que Cristo seja plenamente desenvolvido em nós, sabe? Tipo, o que Deus quer é que Ele possa ser refletido. Sabe, a gente não consegue mudar o nosso exterior para mudar o nosso interior. O nosso interior é o que reflete. E se o nosso interior estiver cheio da graça de Deus, a gente vai refletir amor, a gente vai refletir a graça, a gente vai refletir a bondade do Senhor. Não deixe que a bondade e a lealdade se apartam de você, cara. Prenda ela, cara, no teu coração. Sabe, que você esteja firme e possa, sabe, tirar todo o orgulho, tudo que te deixa a pessoa melhor que a outra. Sabe, nós não somos melhores do que ninguém. Eu não sou melhor do que você, e você não é melhor que eu. Nós somos simplesmente pessoas iguais, e perante ao Senhor, somos todos iguais. O negro, o branco, o índio, o não índio, o de olho puxado, o não olho puxado, cara, todos nós fomos formados à imagem e semelhança do Senhor. Assim diz a palavra. Ele nos criou do pó da terra, a imagem e semelhança dele. Nós temos que refletir a glória do Senhor. E aí continua aqui o texto no versículo 17, diz assim: ao ouvir isso, Jesus lhe disse: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Cara, Jesus veio para transformar as vidas dos pecadores. E o que Ele quer, cara, é que você reconheça, que você tome o primeiro passo de dizer: Pai, eu preciso de Ti. Ele quer ter um relacionamento conosco. Ele quer ter um relacionamento contigo. Ele quer ter intimidade contigo. Talvez você se afastou dos caminhos do Senhor, sabe? Talvez você está fora daqui, você, decidiu e tal, mas hoje você veio, cara. E hoje é o dia de você voltar para os caminhos do Senhor em nome de Jesus. Não é voltar para a igreja, e não é voltar para a religião, é voltar para Cristo. É voltar para Deus, cara. É voltar para aquele que pode todas as coisas. É voltar para o único e suficiente Senhor. É entregar a tua vida para o senhorio de Cristo, cara. Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida e através da sua vida, mas Ele está esperando que você tome a atitude de entregar o seu coração para Ele. Talvez você já frequenta a igreja, você já aceitou Jesus, você já conhece a Cristo, mas você identificou hoje que o seu coração tem deixado a casa meio zoada, tem tirado as coisas do lugar, você tem deixado coisas entrarem no seu coração, sentimentos que têm te derrubado, que têm te afastado do Senhor. Hoje é dia da gente limpar a casa, cara. Hoje é dia da gente tirar tudo que está ruim aí e voltar. Amém? Queria que você baixasse sua cabeça, fechasse os seus olhos. Eu já disse para vocês, eu sou um cara que gosto muito de música. Vamos ver se vai dar certo. Gosto de música, cara. Tem uma música, esses dias, acho interessante como Deus faz. Deus tinha me dado uma música, e num grupo aqui de louvor que a gente tem, o Adam postou a mesma música, só que de um outro CD, e cara, eu estava ouvindo esse CD, um CD da Renascer, e tem uma música que chama Projeto Original, e eu queria tocar essa música, eu queria que você fechasse os seus olhos, e você ouvisse essa música, e que essa música fosse a tua oração agora, que você volte, entregue teu coração hoje ao Senhor, e peça para que Ele faça o projeto original. Ele tem um projeto para as nossas vidas, mas Ele deixou a gente livre. Peraí. Entrega a tua vida nas mãos do Senhor.
falar que eu tô abrindo mão dos meus planos, porque eu só quero viver os teus propósitos. E que tudo que eu fiz da minha maneira só me fez chorar de dor. E depois ainda dei trabalho pro Senhor, clamando, clamando e orando. Meu Deus, e tudo que o Senhor realizou foi tão maravilhoso, foi tão perfeito, foi tão bom, tão leve e agradável. E baseado nisso é que eu estou aqui hoje, pra dizer que eu abro mão, porque eu quero aquela história que o Senhor escreveu quando eu era substância informe no ventre da minha mãe. Pega minha vida e faz o que quiser. Pega o que está fora e volta pro lugar. Deixe me levar de volta pro projeto original. Só quero estar contigo e que estejas comigo. A maior riqueza que eu tenho é ter o seu Espírito dentro de mim. Me devolve a alegria de ser filho. Só quero estar contigo e que estejas comigo. Cara, essa tem sido a minha oração. Eu quero voltar ao projeto original. E eu não sei o que Deus falou com você nessa noite, mas talvez você tomou o controle da sua vida. Você já aceitou Jesus, você conhece a Ele, mas você tomou o controle. E hoje você quer devolver esse controle para o Senhor. Eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Que você ficasse de olhos fechados, de cabeças baixas. E que você apresentasse agora ao Senhor e falasse assim: Senhor, eu tomei o controle, mas hoje eu quero te devolver. Eu quero devolver o controle da minha vida para ti. Apresenta a tua vida ao Senhor, fala com Ele. Fala para Ele: Pai, eu abro mão dos meus sonhos, dos meus projetos, dos meus planos, que eu possa viver os teus projetos, que eu possa viver os teus planos. Repete uma oração assim comigo, diz assim: Senhor meu Deus, nesta noite, ao ouvir a tua voz, eu abro mão dos meus projetos, dos meus sonhos, dos meus planos, porque eu quero viver os teus projetos, os teus planos. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece o que entrou no meu coração, o Senhor conhece os meus sentimentos. Arruma a minha casa, traz tudo para o lugar. Eu te entrego a minha vida, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu apresento essas vidas diante de Ti, que estão apresentando, Pai, os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos, abrindo mão e pedindo que o plano original do Senhor possa ser concretizado nas vidas. Que o Teu plano seja concretizado em nós, Pai. Que nós possamos viver os Teus planos, os Teus projetos. Todo fardo que está pesado, Pai, que seja deixado hoje no Teu altar, em nome de Jesus. Porque a Tua palavra diz que o Teu fardo é leve, Teu jugo é suave, Pai. Nós queremos entregar tudo hoje no Teu altar. Entregamos essas vidas no Teu altar e os Seus sonhos e projetos, Pai, em nome de Jesus. Amém.